Glória a Deus por todos os presentes. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. 2 Crônicas 13, 3. O tema de hoje é vencermos o roubo da aliança. Vencermos o roubo da aliança. 2 Crônicas 13, do 3 ao 20. Olha só o que diz a palavra de Deus. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que poder resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem, sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho, 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nós nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos, queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus. Porém, vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou ao que estava de emboscada que fizesse uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada por trás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor. E os sacerdotes gritavam. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Amém? Até aí, vamos orar. Pai, obrigada por estarmos aqui, por podermos te adorar, por podermos consagrar nossa semana ao Senhor. Fala conosco, Senhor, nos ensina através do poder da aliança, do poder da fidelidade.
Eu abençoo a todos, meu Pai, que ouviram essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa passagem é interessante. Nós vemos desde o princípio que Abias era um rei. Ele era neto de Salomão. Então imagina, ele era filho de Roboão. Salomão era filho de Davi. Amém? Então Abias, ele era bisneto de Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, que tinha sobre si a promessa de Deus. De um lado estava Abias com 400.000 soldados. 400.000, está lá no versículo 3. De outro lado estava Jeroboão. Jeroboão, diz o versículo 3, que estava com 800.000 soldados. Você imagina só essa luta. Um com quase 1 milhão de soldados e outro com 400.000 soldados. Um com 400.000, outro com 800.000. Imagina quem ia ganhar essa guerra. Humanamente falando, Jeroboão. Humanamente falando, parecia que era certa a derrota de Abias. Parecia que era certa aquilo que era o quê? O fim daquela guerra, porque afinal eram 2 soldados para cada um aqui desse lado. Aqui estava Judá e aqui estava todo Israel reunido. E olha só, você pode pensar, mas Israel não é de Deus? Então é interessante você entender o seguinte, todos eles, tanto Abias quanto Jeroboão, eles eram filhos de Jacó. Jacó era aquele homem de Deus que era neto de Abraão, o pai da fé. Jacó, ele teve o quê? 12 filhos. E desses 12 filhos, ele teve Efraim e ele teve Judá. Entre os 12, tinha esses 2 filhos. E o que aconteceu? Esse Jeroboão, ele era tataraneto, vamos dizer assim, né? Ele era da linhagem de Efraim, vamos colocar assim. Ele era da tribo de Efraim. Todos eram filhos de Jacó, todos eram. Mas, de repente, no seio da própria família, né? Porque cada um se tornou uma tribo. Eram 12 tribos de Israel. Esse Jeroboão, o que aconteceu? Ele repartiu e ficou com 10 tribos. E Abias, que era o neto de Davi, o neto de Salomão, o bisneto de Davi, ficou com uma tribo só. Então imagina. Deus, muitas vezes, quando Israel, as tribos queriam brigar, muitas vezes Deus interviu e falou, olha, eu não quero que vocês briguem. Vocês são todos irmãos. Embora cada um fosse uma tribo, todos eram irmãos. Todos eram o quê? Filhos de Jacó. Lá o Jacó que foi visitado pelo Senhor e foi transformado em Israel. Deus mudou o nome dele. Quando ele se arrependeu, quando ele se converteu, quando ele confessou quem ele era, Deus mudou o nome dele. Você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Esse Israel teve 12 filhos e esses filhos montaram cada um a sua tribo. Agora, essas tribos estavam assim, 10 de um lado, 10 de um lado e Judá desse lado com os levitas, que eram 12. E o que aconteceu? Estava 800.000 soldados aqui e 400.000 ali. Quem ia vencer? Aí que é a hora que você vai ver a importância de quem guarda a aliança. Por quê? Abias só tinha, entre aspas, 400.000 soldados. É bastante, é. Mas para enfrentar 800.000 era pouco. Mas Abias
ele sabia de segredos espirituais. Abias, ele continuava ligado a Deus. E essas 10 tribos aqui, não. Elas estavam tudo já afastadas de Deus. Elas estavam tudo já sem Deus. Então, embora Abias fosse minoria, ele mantinha aliança com Deus. E você vai ver o que é a diferença que a Bíblia fala. Vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Primeiro, Abias sabia que havia rebeldia na vida de Jeroboão e por isso ele não seria bem-sucedido. Vamos ver juntos. Versículo 13, capítulo 13, versículo 6, aí de 2 Crônicas. Então aqui Abias estava com menos gente, mas ele sabia, eu estou com Deus. E eu sei que você está afastado de Deus. Olha só. Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Então Abias estava aqui com 400 mil, mas ele estava com Deus. E ele olhou lá para Jeroboão com 800 mil, e ele falou, eu sei que você é um rebelde. Eu sei que você é alguém que não vai ser abençoado, porque você tem um coração rebelde, você é alguém que tem um coração contra Deus. Você é alguém que se revolta contra Deus. E o que a Bíblia fala? Que Salmo 68:6, que o rebelde habitará em terra seca. Olha lá, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, imagina, Abias estava aqui, era mais fraco, mas ele sabia, Deus tem uma promessa, que porque eu tenho o Senhor, Ele vai garantir a bênção na minha família, Ele vai garantir a minha prosperidade. Deus tem essa promessa, e porque você está em rebeldia, você habitará em terra estéril. Então foi a primeira coisa que Jeroboão sabia. Ele falou que Abias sabia, ele falou a Jeroboão, você se rebelou. Primeira coisa, ele sabia que a rebeldia não seria beneficiada. Segundo, versículo 7 do capítulo 13 de 2 Crônicas. Ele sabia que Jeroboão era inspirado, incentivado e inflamado por gente contaminada. E ele só prevaleceria contra a gente fraca. Como assim? Jeroboão estava aqui com 800 mil do lado dele. Mas olha só, com quem que ele tinha se ajuntado? Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso. Então Jeroboão, ele se juntou com esse tipo de pessoa, gente comprometida espiritualmente, gente maligna, gente que o quê? Não era fiel a Deus. E ele só prevaleceu contra quem? Contra Roboão. Quem era Roboão? O filho de Salomão. Então vamos relembrar o seguinte: Davi teve Salomão, Salomão teve Roboão. Esse Roboão, como diz aí, ele era jovem, indeciso, vacilante. E então Jeroboão, que é esse aqui, conseguiu vencer ele. Mas Abias, que era o filho de Roboão, Abias falou, olha, eu sei quem é que inspira você. Você é inspirado por pessoas malignas. Você é inspirado por pessoas inflamadas pela contaminação. E eu quero que você entenda hoje esse discernimento espiritual, que uma coisa é uma pessoa inspirada por Deus. Aqui estava Abias. Abias era inspirado por Deus. Você vai ver daqui a pouco. Abias era inspirado pela palavra de Deus. Quem direcionava Abias era o Senhor. Ele tinha só 400 mil. Mas ele sabia que aqui estava
Jeroboão, que era inspirado por o quê? Contaminações. Pessoas, o quê? Gente que não tinha compromisso. Gente, olha lá, gente vadia. Está na Bíblia isso aí, queridos. Gente, pessoas malignas. Então, a pessoa que é inspirada pelo maligno, a pessoa que é inspirada pelo ódio, a pessoa que é inspirada pelas obras das trevas, o que vai acontecer? Não tem como ela prevalecer. Ela pode prevalecer momentaneamente. Ela pode vencer momentaneamente. Mas depois, o que vai acontecer? As coisas vão, o quê? Desabar na vida dela. E olha que interessante que é dito a respeito de Jeroboão. Essas pessoas vadias, esses homens malignos, eles até convencem, eles até vencem os fracos. Então, esse tipo de gente que é dominada por sentimentos maus, eles podem vencer os fracos, os indecisos, os vacilantes. Mas Abias estava forte na fé. Ele sabia, a mim ele não vence, porque eu estou forte, porque eu estou determinado, porque eu não sou vacilante, porque eu não tenho o coração contaminado. E eu quero dizer para você em nome de Jesus, não tem por que você temer situações, circunstâncias movidas pelo mal na tua vida. Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque o que prevalece é o poder do Senhor na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Hoje em dia, mais do que nunca, é um tempo de feitiçaria na terra. É coisa absurda. Nunca foi assim. E você passa perto de muros, e você passa perto de encruzilhadas, e você vê filas de trabalhos. Trabalhos. E você passa e seu coração chega perto, você fala, meu Deus, quantas famílias estão sendo o quê? Alcançadas agora, né? Através desses trabalhos. Movido por invejas, movido por ódios, movido por ressentimentos, movido por pessoas não resolvidas, pessoas invejosas, pessoas malignas. E está lá, e a pessoa às vezes está lá na casa dela, nem imagina que o trabalho dela, o nome dela, da família dela, né, está ali na mão, rodando, por causa de alguém, o quê? Com coração maligno. Mas entenda, hoje em dia é importante você também entender isso, que nenhuma obra de pessoas tomadas por sentimentos perversos, malignos, prevalecem sobre quem está firme. O que foi dito aqui? Eles prevaleceram sobre os indecisos. Eles venceram o indeciso Roboão. Eles venceram quem era fraco. Roboão era fraco, vacilante. Mas eu sou firme. Eu estou firme com Deus. Você vai ver daqui a pouco o que ele faz. Eu estou resolvido com o meu Deus. E eu quero declarar, se você se posicionar firme com Deus, não há mal nessa terra, não há obra maligna, não há poder do inferno que possa prevalecer contra a sua vida. Mas enquanto a pessoa é vacilante, enquanto a pessoa é inconstante, enquanto a pessoa é fraca na fé, ela é, como diz a Bíblia, ela é alguém levada pelos ventos, ela é alguém vitimada por qualquer circunstância. Mas você percebe, Abias, que era o neto de Salomão, ele sabia, Jeroboão, você é uma pessoa rebelde. Jeroboão, você é inspirado por pessoas malignas. E terceiro, ele sabia que Jeroboão desprezava os sacerdotes do Senhor. E ele tomava para si guias mundanos. Olha o que diz o versículo 9, 13, 9. Agora, pensais, não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como a gente das outras terras? O que tinha acontecido, queridos? Todos eram filhos de Jacó, todos eram netos de Abraão, pai da fé, mas só Abias lá em Judá
junto com os levitas, tinham ficado com a palavra, tinham ficado com a Bíblia. Só que esse povo de cá tinha guardado a Bíblia, você vai ver junto comigo já já. Agora Jeroboão e todas as 10 tribos lá do outro lado abandonaram a fé. O que eles fizeram? Lançaste fora os sacerdotes do Senhor. Então eles desprezavam os sacerdotes do Senhor. Eles não queriam sacerdotes que lhes ensinasse a Bíblia mesmo do jeito que é. Eles não queriam, mas eles tomaram para si outros sacerdotes. Olha lá, pessoas qualquer da terra. Ele consagrava, olha o que diz, qualquer que venha consagrar-se com um novilho, 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Então, eles desprezavam o sacerdócio, eles desprezavam quem trazia a palavra tal como ele é. Eles desfaziam, eles zombavam, eles escarneciam. Que palavra de Deus, que Bíblia, que está falando coisa demais, como é a humanidade hoje, não é? Ah, que Bíblia, isso é algo ultrapassado, isso é coisa antiga. Ah, fica falando muito, fica falando contra o meu pecado, fica falando da minha vida, fica falando praticamente o que está de errado em mim. Não, eu vou fazer um sacerdote do meu jeito. Aí eles ungiam alguém lá e falavam, você que vai ser, né, o meu guia. Eles ungiam guias conforme o seu próprio interesse. Eles desprezavam o verdadeiro sacerdote, que era alguém que ia ensinar mesmo, para ter um guia conforme o que lá? O que nem eram deuses. Você já viu isso hoje em dia? As pessoas buscam deuses à sua imagem. Então é assim, eu sou uma pessoa violenta, aí eu vou lá buscar e adorar um Deus. Esse aqui, você é filho desse Deus aqui, Porque esse Deus aqui, ele é igual você, ele é violento, ele é agressivo, ele é rude. Então, você é a imagem desse Deus aqui, que na verdade, o que? Não é Deus. Porque só há um Deus e um Senhor criador dos céus e da terra. Mas a humanidade está procurando deuses à sua imagem. Como você gosta de beber, tem esse Deus aqui, Esse Deus também, ele era um cachaceiro. Então, você é filho desse Deus aqui. Como você gosta de se prostituir, tem esse Deus aqui que é igualzinho, você é filho desse aqui, Porque ele também era um imoral, um prostituto. Então, a humanidade está seguindo esse passo aqui, de procurar deuses à sua imagem. Mas o Deus verdadeiro, ele quer transformar a humanidade pecadora e perdida na sua imagem. Uma imagem santa. E ele diz, sede santo porque eu sou santo. Sede perfeitos. O Deus verdadeiro, ele quer o que? Nos moldar, nos transformar, nos curar, não alimentar a nossa deformação para que nós permaneçamos no mesmo erro. E aqui Jeroboão não, ele queria um guia que pudesse guiá-lo e mantê-lo na mesma lama, mas não, Abias queria o sacerdócio verdadeiro, que ia pregar o que era e o que era mesmo, pregar a palavra de Deus. E tudo isso Abias estava vendo que tinha na vida de Jeroboão. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus Cristo, permaneça na palavra, permaneça na vontade, permaneça na aliança, porque você vai ver já já o que acontece. Porque a pessoa, por mais que por um tempo distante de Deus, ela aparentemente vença, é inevitável a queda da pessoa, porque longe de Deus não dá para prevalecer. Mas se você estiver em Deus, ainda que as coisas realmente sejam difíceis, todavia o Senhor te sustentará com a própria mão e Ele te dará vitória em toda a tua jornada em nome de Jesus. E você hoje não pode ser o Jeroboão que é rebelde, o Jeroboão que o quê? Que é inspirado não pela palavra, não pelo sacerdócio, não por aquilo que é o santo, mas é inspirado por gente maligna, por gente demoníaca, por gente que
que tem a mente dominada pelo diabo, como disse gente vadia, que nós sabemos o quê? Que a mente vazia é a oficina do diabo. Então Jeroboão era inspirado pelo mal. E Jeroboão, ele não queria nenhum sacerdote verdadeiro que falasse a verdade na vida dele. Mas hoje você vai ser como Abias. Olha só, primeiro lugar, você vai se apegar ao poder da aliança. Olha o que Abias fez, versículo 5, 2 Crônicas 13. Ele se apegou ao poder da aliança. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Então Abias estava aqui, do outro lado, com os 400 mil, e ele falou, olha, não importa para vocês saberem que Deus fez uma aliança de sal com Davi. Então Deus tinha feito uma aliança com o rei Davi. E a aliança com o rei Davi, está lá em Jeremias 33, do 17 ao 21. Deus dizia que nunca ia faltar descendente ao trono de Davi. Deus prometia que ele, assim como existe a noite e o dia, nem que mudasse a lua, o sol mudasse, nunca ia cair por terra a promessa de que Davi teria um descendente para sempre. Tanto que Jesus, ele veio o quê? Da descendência de Davi. Olha lá, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono de Israel, da casa de Israel. Então, Abias, ele ficou com a promessa. Ele falou, vocês não sabem que Deus deu a promessa, que é da casa de Davi, que tem o cumprimento da promessa, vocês não sabem disso. Mas lá, Jeroboão estava alheio à palavra, estava alheio à promessa, e todos sabem que Jesus veio da descendência de Davi, para cumprir a promessa, e até hoje Jesus está assentado à direita do Pai, em nome de Jesus glorificado, porque Ele é o Rei eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Abias ficou com a promessa, ele aguardava a ressurreição, o milagre e a promessa do Messias que viria, que é o Senhor Jesus. Agora Jeroboão não, Jeroboão estava lá sendo guiado por pessoas com mentalidade doentia, com pessoas com mentalidade odiosa, com pessoas com mentalidade problemática, com pessoas malignas, com pessoas rebeldes. Então ele estava lá sendo envolvido por um monte de sentimento demoníaco, mas ele aqui não, ele estava agarrado à promessa. E eu quero te dizer hoje, quer ter vitória, primeiro, se apegue ao poder da aliança, se apegue ao poder da promessa divina, se apegue à palavra de Deus. Segundo, reconheça que o reino e o governo pertencem ao Senhor e que os ídolos humanos nada são. Olha o que diz 2 Crônicas 13, 8. Olha o que Abias falou. Agora, pensais que poder resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses. Então daqui Abias ficou dizendo para Jeroboão, ó, vocês acham que vocês podem resistir ao único rei? Vocês acham? Abias não. Abias reconhecia que o reino e o governo pertencem ao Senhor. E todos aqueles deuses, olha lá, esses bezerros de ouro que Jeroboão fez por deuses, nada são. E todos aqueles deuses, aqueles guias, aquelas entidades que Jeroboão criou eram nadas, porque só há um Deus, só há um Rei dos reis. Abrem Salmo 99, 1. E Abias, mesmo estando fraco em quantidade de gente, ele declarava que só o Senhor é rei. Olha só, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Então, essa era a fé do salmista Davi, que era o quê? O tataravô dele. Essa era a fé do salmista Davi, e essa era a fé
que ele declarou, é o Senhor que reina, e esses seus deuses nada são, a terra vai se abalar, e eu quero que você guarde essa fé no teu coração, a fé que quem reina é Deus, não é o poder humano, não são entidades caídas, não são principados, potestades, o Senhor reina, não são vozes contrárias, não são vozes demoníacas, não são mentes desocupadas, não são pessoas malignas, mas é a voz do Senhor. Tremam os povos, porque Deus reina, é Ele que tem o poder sobre a terra e o céu, e era essa fé que estava no coração de Abias. Terceiro lugar, declare que o Senhor é o único Deus, e nunca deixe a direção dos verdadeiros sacerdotes do Senhor. Olha o que diz capítulo 13, 2 Crônicas 10. Olha só, Abias declarou, só há um único Deus. Olha lá, que lindo. E ele não deixou os verdadeiros sacerdotes. Porém, quanto a nós, Abias lá com os 400 mil, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas da sua obra. Amém? Então Abias, ele declarou que o Senhor era o único Deus na vida dele. Nós temos o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e nós não o deixamos. E nós aceitamos, e nós queremos, olha lá, que os sacerdotes do Senhor nos ministrem. Porque, queridos, o que não falta, gente, é que quer sacerdotes conforme o quê? O que a Bíblia fala em 1 Timóteo 1,17? Que nos últimos dias, as pessoas teriam comichões nos ouvidos. 1 Timóteo 1,17. Tá certo? Ou é segunda? Vê para mim, Dani. Acho que é segundo, né? As pessoas teriam comichões nos ouvidos e elas procurariam sacerdotes, ministrantes, conforme aquilo que era o desejo do seu coração, conforme aquilo que era a vontade da sua alma, e não conforme é mesmo a Bíblia Sagrada. E você vai ver que Abias, ele declarou isso, o Senhor é o nosso Deus, e nós aceitamos os sacerdotes do Senhor e os levitas do Senhor ministrando a gente. E eu quero declarar, esse é o terceiro passo da vitória de quem quer realmente vencer nesse mundo. Você o quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeiro, você vai realmente se apegar ao poder da promessa. Você vai realmente entender que é o Senhor que reina. E você vai declarar que o Senhor é o único Deus. Porque o que acontece? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, queridos, nós estamos nessa geração, no mundo todo. Pessoas que até querem ir numa igreja para o quê? Para assistir um teatro, para ouvir uma encenação, para ouvir palavras bonitas, para ouvir palavras que vão de acordo com o seu desejo, com o seu anseio, para só lhes abençoarem. Mas não querem realmente o que Abias falou. Nós queremos o único Deus e nós aceitamos os sacerdotes deles. E você vai ver mais que ele fala que aceita e quer os princípios do Senhor. E eu quero declarar, se você quer vitória na tua vida, aceite os guias do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, é Ele quem nos guia, e Ele nos guia pela sua palavra. E os verdadeiros sacerdotes, eles vão te dar o verdadeiro pão da vida, que é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, Ele é o verbo, a palavra de Deus. E quando você nega a palavra, você está negando o próprio Jesus. E Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, recebe a palavra, ame a palavra, aceite o Deus único na tua vida, aceite sacerdotes de Deus na sua vida, que vão
não falar o que tem que ser dito, que está na Bíblia Sagrada, nem a mais nem a menos, porque a Bíblia fala, quem acrescentar uma vírgula do que está escrito, vai ser o quê? Impedido no final dos tempos. Quem acrescentar ou quem colocar uma vírgula vai perder também a sua herança na árvore da vida. E eu quero te dizer, nem uma vírgula, nem um J, nem um tio dessa palavra passará. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Aceite o sacerdócio de Deus, aceite a direção de Deus. Não seja Jeroboão, não seja, porque você vai ver já já o fim de Jeroboão. Você pode se deixar, você pode ser da linhagem de Abraão, porque Jeroboão ele era da tribo de Efraim. Diz lá a palavra de Deus que ele era da tribo de Efraim. E no entanto, diz a palavra de Deus que ele era alguém. Olha só, pois se Abias... Não, ele dizendo que ele era filho de uma viúva, mas eu tenho um versículo aqui. Ele era da tribo de Efraim, mas no entanto, embora ele fosse, da linhagem de Abraão, ele resolveu seguir o caminho dele e seguir a mentalidade de pessoas que não tinham princípios divinos e desprezado o sacerdócio do Senhor. Mas hoje o Senhor está te dizendo, se você quer ter vitória, mantenha-se na aliança, mantenha-se na palavra, mantenha-se debaixo do verdadeiro Rei dos Reis, mantenha-se debaixo da mão do único Deus verdadeiro, e em nome de Jesus, aceita a direção do sacerdote na tua vida, em nome de Jesus. E ainda, quarto lugar, tenha uma vida no altar diária, mantenha as lamparinas acesas, guardando a direção do Senhor. Olha o que diz 2 Crônicas 13, 11. 13, 11, 2 Crônicas. Isso é Abias falando. A quarta coisa que eu e você temos que ter: a vida no altar diária, manter as lâmpadas acesas, conforme a direção do Senhor. Olha o que ele diz. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos, queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vocês o deixaram. Então perceba que Abias, ele se apropriava do poder da palavra. Nós guardamos o preceito de Deus, nós guardamos exatamente o que ele falou, mas vocês o deixaram o Senhor. Então não tem como você achar que você vai ter vitória, não tem como, porque é só o Deus eterno, o Deus dos deuses que nos dá vitória. E então diz, a quinta declaração de Abias, ele fala, ter certeza de que Deus está com ele, Deus está conosco, ele tinha essa certeza, e que à sua frente o Senhor também estava, e ele tinha a bênção dos sacerdotes na batalha. Olha o que diz o versículo 12. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Então Abias sabia, Deus está conosco, porque nós o amamos, porque nós o respeitamos, porque nós não deixamos os seus preceitos, porque nós respeitamos as direções dos seus sacerdotes, porque nós mantemos a lâmpada acesa na nossa vida. Deus está conosco e ele vai à nossa frente nessa batalha. E é assim também os sacerdotes estarão conosco com a trombeta nos abençoando, porque quando você está debaixo da bênção de Deus e você está dentro da palavra
debaixo do guia daquilo que é o sacerdócio do Senhor na sua vida, a direção de Deus, os próprios sacerdotes também te abençoam em tudo que você faz, e é dito, olha, seja abençoado, essa porta vai abrir na tua vida, então Deus vai na tua frente e o sacerdote vai atrás profetizando. Quantas pessoas que andam na presença do Senhor em obediência e querem melhorar, e fala para mim o que eu preciso consertar na minha vida, me fala a vontade de Deus, e o que acontece? O sacerdote tem prazer em abençoar. Deus vai te ajudar, você vai vencer suas batalhas, você vai vencer as suas guerras, você vai vencer essa dor, você vai vencer essa tristeza, você vai vencer essa morte, porque o Senhor é Deus. E eu quero declarar, se posicione com Deus, porque Deus vai se posicionar com você em nome do Senhor Jesus. Amém? E sabe o que aconteceu nessa hora? Abias falou, Deus está conosco. E nós temos a bênção, as trombetas dos sacerdotes irão atrás de nós. Vocês não vão prevalecer contra nós, não se levantem. Mas mesmo assim, você vai ver o versículo seguinte, que Jeroboão se levantou. E ele cercou Abias, porque ele tinha 800 mil homens. Ele cercou Abias por trás, pela frente. Mas diz então o versículo 14, que Abias e todo o exército dele começou a clamar a Deus. Olha lá, olhou Judá e viu que a peleja estava por diante, por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Pode seguir. Os homens de Judá gritaram, quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Pode ir até o 18. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles. Caíram feridos de Israel 500 mil homens escolhidos. Assim, foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá. Por quê? Confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E eu quero declarar na tua vida hoje em nome de Jesus. Sabe qual é a tua vitória? A tua vitória é se apegar em Deus de todo o teu coração. Sabe qual é a tua vitória? A tua vitória é se apegar a Deus, porque a palavra de Deus diz que os puros de coração verão a Deus. Então, enquanto Jeroboão e toda a linhagem dele se apegou àquilo que era a malignidade, a ódio, a raiva, a ressentimento, a rebeldia, Abias não. Abias se apegou ao Senhor, se apegou aos preceitos do Senhor, se apegou à direção dos sacerdotes, se apegou ao verdadeiro Deus e Rei. E na hora que as coisas apertaram para ele, queridos, eles só clamaram, eles só gritaram. Na verdade, eles gritaram, Deus, Deus, nos acuda. E o Senhor acudiu Abias, o Senhor salvou Abias dos 800 mil soldados, e ainda 500 mil caíram diante de Abias para mostrar que não foi o exército de Abias, porque o exército de Abias tinha 400 mil, mas caíram diante deles naquela tarde, naquela noite, 500 mil, porque o Senhor lhes deu vitória, porque eles confiaram em Deus. E eu quero declarar na tua vida, a tua confiança vai te dar vitórias, a tua fidelidade vai te dar vitórias. Se apegue à aliança, se mantenha em aliança com Deus, se mantenha na palavra, se mantenha na promessa, se mantenha com a vida no altar, mantenha a lamparina acesa. Você vê que Abias falava, o nosso candeeiro é aceso todo dia. Você não vai ser como as 10 virgens, que 5 mantinham a lamparina acesa e 5 eram nécias, eram loucas. Todas tinham a promessa, mas 5 eram o quê? Alheias
alheias à palavra de Deus, alheias àquilo que era o tempo de Deus na vida delas, e a fé delas ia minguando, a fé ia se apagando, a escuridão ia tomando conta. Você não vai ser como estes deste mundo, que desprezam a palavra, que querem só parte da palavra. Não, Abias dizia, nós aceitamos o sacerdócio do Senhor e todos os preceitos dele, e eu quero te declarar, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é salvação para a tua alma, a palavra de Deus é libertação para a tua alma. Você não vai procurar deuses, a tua imagem deformada, mas você vai procurar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Santo dos santos, e ele quer te transformar a imagem dele, como a Bíblia fala, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos a imagem do seu Filho Jesus. Então Deus, ele quer te transformar a imagem do Filho dele. Ao invés de você continuar no mesmo hábito, ao invés de você continuar na mesma deformação, ao invés de você continuar sendo o mesmo violento, o mesmo alcoólatra viciado, ou o mesmo rebelde, ou o mesmo doente, ou o mesmo enfermo de alma, o Senhor quer te transformar a imagem de Jesus, e você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, ano a ano o Senhor vai te curando, ano a ano o Senhor vai te moldando, porque a palavra ela poda, a palavra ela limpa, a Bíblia diz que do trono de Deus e do altar de Deus saem águas purificadoras, e as águas purificadoras vão lavando tua alma do mal, lavando tua alma de sentimentos demoníacos, lavando tua alma de sentimentos comprometedores, e assim você não é um rebelde Jeroboão, mas você é um servo de Deus, que vai ser honrado nas suas batalhas da vida. E eu declaro, o poder da aliança está sobre nós. Nós não vamos ser vencidos pelos ladrões da aliança, mas nós vamos permanecer na presença do nosso Senhor, que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, queridos, porque o mundo tem milhões e milhões de deuses para te apresentar. E eles falam, você é filho de tal, você é filho de Exu, você é filho de Maria Padilha, você é filho de Ogum, porque essa característica sua aí. E na verdade ele está dizendo que você é comparado a uma entidade caída, a um espírito caído que tem aquelas características, e na verdade influencia a sua vida com aquelas características. Mas em nome de Jesus, você não é filho de entidade nenhuma, você é filho do Rei dos Reis, você é filho do Deus dos deuses, você foi chamado e escolhido para o Senhor teu Deus, em nome de Jesus. Eu quero o senhorio de Jesus sobre mim, como Abias falou. O Senhor reina, tremam os povos, como Davi falou. O Senhor é o único rei, o Senhor é o Deus dos deuses. E essa palavra que o Senhor traz hoje sobre a sua vida, como no caso de Abias e Jeroboão, pode envolver gente até da própria família. Não importa quem queira te influenciar negativamente, espiritualmente, malignamente. O que importa é, se posicione do lado de Deus, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Porque tem gente que, conforme de onde vem a influência, a pessoa descamba. Perceba, 10 tribos descambaram junto com Jeroboão, queridos. Perceba bem que Jesus falou que estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. Mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram. A quantidade de tribo que foi junto com Jeroboão, 10 foram pela contaminação de homens vadios, de homens malignos, de homens perturbados, de homens dominados por demônios. 10 tribos, eu não estou falando de 10 pessoas, 10 tribos.
envolvia milhares, tanto que só o exército era 800 mil. E só duas tribos ficaram do lado de cá, que era Judá e os levitas, que eram os que serviam a Deus. Só 2. Então eu quero te dizer, sabe o quê? Não vá pela maioria, vá pela palavra de Deus em nome de Jesus. Ainda que você tenha que ser minoria, ainda que você tenha que seguir sozinho, como João Batista era a voz que clama no deserto, é melhor você seguir sozinho, mas entrar pelo caminho estreito da salvação, do que você ir com a manada rumo ao inferno, descambando por vícios, descambando por infidelidades, descambando por traições, descambando por imoralidades, promiscuidades, pornografias, obras do inferno. Entra pela porta estreita, o Senhor vai garantir a tua salvação. Pode andar até sozinho, mas vai com Deus. Vai com Deus. Aquele que anda chorando, andando e chorando, levando a semente, ele voltará carregando grandes feixes. Às vezes é melhor você ir andando e chorando, mas ir pelo caminho da verdade, da santidade, do preceito, da vontade, do que você ir na algazarra, na zombaria, na bebedeira, mas ir afundando. E quando você se dá por si, você está no fundo do profundo abismo. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Aquele dia caíram 500 mil soldados contaminados por aquela malignidade, mas aqui venceram todos aqueles que confiaram no nome do Senhor. E venceu Abias e todo Judá, porque confiou no Senhor. Confia no Senhor, e o Senhor satisfará o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Aplauda Jesus. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a ser influenciado pela Bíblia. Eu quero te convidar a ser influenciado pela palavra. Eu quero te convidar a ser influenciado por pessoas que realmente têm um compromisso com Deus. Feliz é quem tem alguém para lhe falar a verdade. E que você possa hoje ser essa pessoa. Senhor, eu quero a tua palavra na minha vida, Senhor. Eu quero a tua direção. Eu não quero guias cegos. Eu não quero, Senhor, guias que me falam o que me satisfaz. Queira a Deus na sua vida hoje. Eu não sei qual é a sua batalha, mas o Senhor está te dizendo hoje: confie em mim, dependa de mim. Quem confia em mim, eu não desamparo, eu não abandono. Você nunca será decepcionado. Até quando você vai ser influenciado, dominado, carregado, abismo abaixo, por essas influências que só te destroem. Destroem teu casamento, destroem tuas responsabilidades, minam tua alma, minam teus compromissos. Cada vez que você fala, eu vou me levantar, eu vou me posicionar com Deus, vem para te roubar da aliança. Cada vez que você fala, eu vou me firmar, vem para te roubar da aliança. Cada vez que você fala, eu vou me doar ao Senhor, vem para te roubar da aliança. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Tudo que te rouba, tudo que te enfraquece, tudo que te afeta, tudo que te destrói. Entrega a tua vida ao Senhor agora, mas de todo o teu coração. Não é para uma religião, não é para entidades ou falsos deuses, porque só há um Deus, Criador dos céus e da terra, e o seu Filho Jesus Cristo.
Senhor, tu me deste esta palavra, Senhor. Tão forte a palavra. Mas eu sei que é a palavra de Deus. E a tua palavra nos lava, a tua palavra nos limpa. Todos aqueles, meu Pai, que estão sendo influenciados, meu Pai, só por coisas negativas, demoníacas, só por coisas malignas. E isso, meu Pai, está atrofiando o caminho dessa pessoa, está atrofiando os passos dela. Sentimentos ruins atrofiam, param, impedem. Senhor, eu clamo em nome de Jesus o poder do Teu Espírito Santo sobre a igreja e sobre todo esse povo. Que todo esse povo, meu Pai, seja, Senhor, posicionado em Ti. Jeroboão era da tribo de Efraim, meu Pai. E mesmo assim, na tribo de Efraim, Senhor, ele deixou o seu coração ser inflamado por homens malignos. Não importa se nós sejamos, meu Pai, da linhagem celestial ou não. O que importa é a nossa atitude diante das tentações e das provações. E eu quero abençoar a vida desse povo, Senhor. Eu não sei quais são os desafios que eles têm diante deles, mas eu sei que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Eu sei que o Senhor reina. Eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Eu sei que o Senhor pode agir na vida dessa pessoa. Eu sei que o Senhor pode dar vitória na batalha. Eu sei que o Senhor pode fazê-lo vencer a dificuldade, por pior que seja. Ele pode vencer, meu Pai, essa guerra, por pior que seja. Pode vencer essa batalha contra o câncer, contra a doença, contra a enfermidade, contra o desemprego, contra a crise, contra a